Depende de como foi a gravidez, se a mãe passou alguns problemas, né? Então já nasce coitada, né? E esse apertamento pode gerar dor de cabeça. Também tem gente que tem dor de cabeça. Quer dizer, tudo isso está associado ao quê? Ao estresse, ao nervosismo, tudo isso. Articulações seria? Articulação. Então, o que a gente sempre fala? É o tratamento odontológico com o tratamento emocional junto. A litose, as pesquisas mostram que as agressões emocionais podem alterar o pH da boca e desequilibrar a flora estomacal, causando mau hálito. Então, de repente você tratando a parte emocional, você equilibra tudo isso. E não precisa grandes tratamentos. Tem que ter esses cuidados com a alimentação e... Olha, alteração da constituição da saliva, a sua quantidade, a produção aumentada de compostos de enxofre na cavidade bucal encontram na tensão emocional uma de suas causas. Vale. Ainda sobre o bruxismo, ele causa desgaste nos dentes? Ah, gata, causa. E muito desgaste. Se a pessoa não tomar uma providência, não botar pelo menos a plaquinha para impedir... Eu lembro meu pai fazia grandes reabilitações, fazia tratamentos muito grandes, protesista. E ele teve uma moça que ele atendeu, ela tinha desgastado assim, de canina a canina aqui na frente, estava no nível da gengiva, assim, ó. Você não via dente. Era uma moça de uns 48 anos, assim. Você não via dente. Teve que fazer canal em tudo, botar pino, botar dente. Olha, porque ela mesmo desgastou, ela tinha muitos problemas. Ela fazia tratamento psiquiátrico, tudo ela tinha. E uma advogada. Ela destruiu o dente. E tem também, gente, eu não sei se são os árabes, que tem uma alimentação com muita grãos, que também destrói, assim, gasta muito. Gente que tem o hábito de comer limão. Gente, destrói o dente. A camada de esmalte destrói. Quando você vê pessoa com desgaste muito intenso, você come muito limão? O que você come? Você descobre, rápido. O limão é impressionante. O limão, quem tem o hábito de pegar o limão e chupar assim, nossa. O suco do limão tem o... Não vai fazer esse estrago desse jeito, porque... Não, porque tem o tratamento de 20 dias com limão, né? Começa com limão, vai até... mas se você ficar chupando o limão durante anos, nossa... Esse limão é muito ácido, muito ácido. A halitose, gente, é uma coisa que, por ter componente emocional grande, ele também pode, véspera de vestibular, véspera de entrevista, a pessoa de repente fica com uma halitose que nunca teve. O que é? Parte emocional. Entendeu? Todos os cítricos, as frutas cítricas, elas causam danos ao esmalte? Eu tenho break em exagero. A pessoa que fica... Porque tem gente que chupa limão todo dia. Essas coisas exageradas prejudicam, não tem jeito. Como que a gente pode resolver, gente, toda essa parte emocional? Fazendo o tratamento dentário adequado junto com a terapia floral. Aqui tem uns casinhos clínicos. Essa é a menina que eu contei, que era o primeiro caso, eu já adiantei. Então ela chegou no consultório com uma dor muito intensa, e falando que fazia um mês que ela estava com dor de dente e que ela não ia no dentista porque ela tinha pavor. Aí ela foi, aconteceu tudo isso, ela tomou o floral e ela conseguiu fazer o tratamento até o fim. E mesmo essa parte médica melhorou muito. Ela conseguia ir na consulta médica sem ficar tentando desmarcar, conseguia ir no laboratório. É uma coisa assim fantástica. O dela, eu tenho até aqui, ó. Primeiro que eu dei no consultório, para eu fazer o atendimento, é o Rescue. Eu tenho lá, direto. Quase para todos eu dou. E no caso de bruxismo também poderia causar isso? Pode, porque como o Rescue é uma coisa que é para um momento, a gente pode até dizer que ele é um floral para momentos de tensão. A ida ao dentista, para a maioria das pessoas, é um momento de tensão. Então você pode tomar. Olha, a minha mãe, ela tem pressão alta emocional. Normalmente ela não tem pressão alta. Se ela marca a hora no médico, ela tem pressão alta. O que eu faço agora? Ela tem uma consulta de rotina de qualquer coisa, 3 dias antes eu começo com o Rescue. Nunca mais deu pressão alta.
Do médico que fala, nossa, a última vez a sua pressão deu alta, porque ela tem pavor de médico. Minha mãe teve um câncer há 40 anos atrás e a pessoa fica traumatizada. Então, sabe qual é o pavor dela? É o que o médico pode dizer. Esse que é o medo dela. Não é medo do médico, é do que ele pode dizer para ela. Então, quando ela marca uma consulta de rotina, de qualquer coisa, ela toma o Rescue por uns 2, 3 dias antes e não acontece, aí tá tudo bem. A primeira associação que eu dei para essa menina aí, ó, eu dei o Rescue, porque ela estava muito tensa, o Star of Belém, que é o de trauma, que é a estrela de Belém, porque ela tinha um trauma que ela é absolutamente consciente e que ela verbalizava. Eu passei por uma extração traumática quando eu tinha 10 anos e a partir daí eu fiquei com pavor de dentista. O Mimulus, eu dei porque o Mimulus é o medo de coisas conhecidas, ou seja, a pessoa tem consciência e verbaliza. Eu tenho medo de dentista. E o Mimulus, que nem a Célia falou na palestra dela, ela também é para pessoa tímida, né? A pessoa que tem medo de falar em público é o Mimulus também. Porque o Mimulus, a timidez é considerada um certo medo. Então, quando a pessoa é muito tímida para falar socialmente, não sei o quê, é o Mimulus que dá para a pessoa. O Rock Rose também é para medo, mas é um medo muito intenso, que beira o pânico. E o Lártico é para autoconfiança, para autoestima. Pode falar. Ele é um dos componentes do Rescue. Ele é. Também isoladamente. Isso você pode fazer. Você está dando o Rescue, mas um dos 5 componentes do Rescue você pode dar a mais. Porque o Rescue é considerado um floral. Apesar de ter 5 componentes, ele é um floral. Então, se precisar dar o Star, que faz parte dele, pode. O Clematis, que faz parte dele, pode. Não tem problema. Então, o Rescue é a floral da emergência para os momentos de tensão. A minha mãe, a gente anda com o Rescue na bolsa. Então, se ela se aborreceu do dia, discutiu com alguém, não sei o quê, ela toma. Por quê? Para você não perder o equilíbrio. Para te manter no equilíbrio. Muita gente faz isso. Então, ele é composto de 5 flores. É o Star, o Rock Rose, o Impassion, o Cherry Plum e o Clematis. Eu vou falar um pouquinho de cada um. Olha lá, o Star. Ele é para trauma, para choque, para paralisia, quando a pessoa fica tão traumatizada que para, né? Ele é chamado confortador da alma. Ele leva a pessoa do estado de choque para o de uma reorientação da alma. É chamado a flor da consolação. Eu acho que tem momentos na vida que todo mundo precisa de um Star. Porque quem não tem um traumazinho na vida? Às vezes é um aborrecimento que você teve lá na infância, que você vai carregar aquele trauma, vai refletir na tua vida adulta inteira. Eu sempre, no meio da terapia, eu dou um jeitinho de colocar o Star, mesmo que a pessoa não me reclame de nada, porque todo mundo tem. Todo mundo tem. Deixa eu fazer. Por exemplo, no caso da sua mãe, você comentou que ela teve esse... Você até, né, detectou aquele medo dela de ouvir o que ele vai... o que ele pode falar, o diagnóstico. Isso daí teria como cura disso? Você tem que dar o Star, porque isso é trauma. Não, sim, mas assim, para ela resolver, você descobriu o que é o problema dela. Uma PNL, uma coisa para ela desvencilhar esse medo. Ela... Olha, se você fizer uma terapia floral direito, seguindo a risca, você tira isso. Tira. O que não pode assim achar que com vidro vai resolver. Tem certas coisas que com vidro você resolve. Se ela é superficial, é uma coisa que aconteceu, você tira. Agora, tem pessoa, por exemplo, a minha mãe tem que tomar o de trauma muito tempo. Muito tempo. Agora, hoje ela vai na boa no médico. De tanto também tomar floral. Para ela não é mais um suplício ir no médico. Ela vai numa boa. Porque a gente fala para elas, ela teve esse câncer, ela tinha 36 anos, ela está com 81. Eu falei, olha, esse câncer não tem nada a ver com... Se você tiver outro, é outro, não tem nada a ver com aquele. Ela acha que aquele é que pode ainda voltar, não existe isso. Não, o dela está curado, gente. Uma pessoa que 40 anos depois, 50, né, anos depois que tratou, está curada, né? Quer dizer, é o trauma. É o trauma. Nossa. O Rock Rose, gente, é o do medo intenso, né? O terror. É o medo, a sensação de pânico. O que ele faz? Ele leva a pessoa do pânico para uma coragem heróica.
E é chamado a flor da elevação. É que a luz está meio... É que essa luz está atrapalhando um pouco muito forte, né? O empaixa. O empaixa também faz parte do resto. O anterior foi flor do que mesmo? Flor da elevação. Como é que eu volto aqui? Aqui, ó. Aqui, flor de elevação, Rock Rose. O empaixa. O empaixa é por uma extrema tensão, tanto mental quanto física. É aquela pessoa que a cabeça, ó, funciona o tempo inteiro, não dá trégua. E a mente é irritadiça. E o que faz? Leva a pessoa do estado de impaciência para conquistar o estado de paciência. É chamada flor do tempo. É um nome bem apropriado, flor do tempo. Pode mudar? Tá. E o Cherry Plum também é um dos componentes do Rescue. É o medo de perder o controle físico e mental. Quer dizer, aquela pessoa que grita, que perde o controle mesmo, né? Então, tira a pessoa do excesso de tensão e leva ela para o relaxamento. E é chamada a flor do relaxamento. Esses 5 que eu falei. É o Star, o Mimulus, o Rock Rose, o Clematis, que ainda falta o Cherry Plum e o Passion. E o Clematis, ó. O Clematis é o sentimento indefinido de confusão mental. Ele antecede estado de consciência, ele dá sonolência. É a pessoa que viaja na maionese também, sabe? Que foge muito da realidade. Então, quando a pessoa é dessa que foge muito sonhadora, é o Clematis. E ele faz parte do Rescue justamente porque você dá numa hora de tensão, a pessoa sofreu um acidente, ela desmaia, qualquer coisa, o Clematis faz ela voltar. Por isso que ele faz parte do Clematis, é chamada flor da realidade. É você botar o pé no chão, você voltar para a sua realidade, não viver no mundo da fantasia. E a pessoa que tem muita sonolência, que dorme demais, ela está fugindo de alguma coisa. Né? A gente interpreta muito assim, dá o Clematis, que muda isso. O Mimulus, ó, é o medo de coisas desconhecidas, quer dizer, a pessoa verbaliza o medo dela. Tenho medo de dirigir, tenho medo de ir no dentista, tenho medo de tudo. Ela fala, ela tem consciência, porque tem pessoa que é muito medrosa e não sabe dizer do quê. Ela é medrosa da vida, mas ela não verbaliza, ela não diz, eu tenho medo disso. Tá vendo? Ó, vai do medo do mundo para a confiança do mundo. É a chamada flor da coragem, o Mimulus. E o Larte? O Larte eu dei para ela, além do Rescue. Lembra que eu dei na forma? Eu dei o Rescue e dei outros. O Larte eu dei para ela. Por quê? O Larte vai mexer autoconfiança, autoestima, aquele sentimento de inferioridade que ela tem, também trabalha tudo isso. Então, leva a pessoa de uma autolimitação para um autodesenvolvimento. E por isso é chamada a flor da autoconfiança. Eu gosto muito quando a pessoa é muito tímida, muito assim, dar o Mimulus com o Larte. Eu acho uma dupla boa para a pessoa se desenvolver.